Olá, meus amores, como é que vocês estão? Fizeram a tarefinha direitinho? Estão estudando direitinho em casa? Muito bem. Tô sentindo a falta de alguns coleguinhas meus, sabe? De alguns alunos meus nas aulas. Eu não estou gostando disso não, viu? Tia Lili tem como ver, que lembra que Tia Lili disse que a gente vê a frequência? Tia Lili tá vendo quem tá assistindo minhas aulas, viu? Então hoje nós vamos começar nossa aula de matemática, tá certo? Vamos lá? Hoje nós vamos ver matemática. Nós vamos hoje fazer tarefinha sobre o 100, sobre a centena. Tá lembrado que quando a gente começou a nossa primeira aula de matemática, o Lili explicou que um quadradinho do nosso material dourado valia 1, uma tirinha daquela vale 10 e um quadradinho desse que está aí na tela vale 100, não é isso? Só que antes disso, a gente vai fazer uma correção. Vamos lá, no nosso caderno de apoio, tá certo? Peguei o caderno de apoio na página 81 para que a gente possa fazer uma correção dessa tarefa. Vamos lá? Todo mundo pegou o livro na página 81? Muito bem. Na nossa página 81, tá certo? Era sobre dezenas. Uma dezena são 10 unidades. Complete o quadro com os números que faltam. Então, a gente precisava completar aqui os numerozinhos que faltavam. Olha aqui, ele trouxe eles, tá certo? Então, já estão na linha certa. Aqui falta o 2, o 3, aí já o 4 já tá ali. 5, 6, 7, 8, o 9 já está ali. E 10, aí a linha de baixo, tá certo? Já tá tudo aí, é só corrigir. E depois que corrigir, tá certo? Vai fazer o que mesmo? O sinal de certo, tá certo? Com a caneta verde. Muito bem. Embaixo, pinte o maior número em cada dupla. Vamos lá? A primeira dupla era 35 e 53. Qual é o maior? Muito bem, 53, certíssimo. A segunda dupla é 60 e 42. Qual é o maior? 60, muito bem. 12 e 21. Qual é o maior? Muito bem, minha gente, 21. Mas vocês estão muito bons. Embaixo, 16 ou 10? 16, muito bem. Ao lado, 85 ou 99? 99, muito bem. E ao lado, último, 45 e 54. 54 é o maior, muito bem, certíssimo. Embaixo, pinte os números que tem. 3 dezenas, qual é aí que tinha 3 dezenas completa? O número 30, muito bem, pinta o número 30. Embaixo, uma dezena, quanto é uma dezena? 10, Tia Lili, muito bem. E quais são os menores, os que são menos de 5 dezenas? 20 é menos de 50? É. 50 é menos que 50? Não. 68 é menos que 50? Não. 13, 45 e 32. Muito bem. O último são os que são mais de 4 dezenas. 4 dezenas é 40. 13 é mais que 40? Não. 43 é mais que 40? É, muito bem. 80 é mais que 40? Muito bem. 31 é mais que 40? Não. 46 é mais que 40? Muito bem. E o 70 é mais que 40? Certíssimo! Não esqueçam de pegar a caneta verde, tá certo? A caneta verde e fazer o sinalzinho de certo. Muito bem. Outra correçãozinha. Olha aqui, olha. Nós aqui na próxima página, na página 82, era para você completar. Observe as dezenas e unidade e continue igual ao modelo. Então, a Lili colocou aqui de lado. 30 mais 4, 34. 60 mais 7, 67. Esse daqui já é para estar feito, não é verdade? Porque a gente já fez em casa, foi tarefa de
casa. A gente só vai fazer a correção, tá certo? Aqui são as respostas e você vai ver se você colocou a resposta lá certinha, ok? Embaixo, número 5. Desenhe as laranjas que faltam para completar a quantidade que indica. Então, uma dezena, 10 ou 10 unidades. Então, quantas laranjas tem nesse primeiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam quantas laranjas para completar 10? 8, 9, 10. Desenhei duas. Aqui ao lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para completar 10, falta só uma. Só que embaixo, ele diz assim, que não é 10. Uma dezena mais 1 é igual a 11, ou 11 aqui. Então, falta mais uma laranja aqui embaixo. Aqui, ele diz que uma dezena mais 2 é igual a 10 mais 2, que fica 12. Então, vamos ver quantas laranjas faltam aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, uma dezena mais 3 unidades. 10 mais 3 é igual a 13. Olha o númerozinho aqui do lado. Então, vamos ver quantas laranjas faltam para completar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Muito bem, a gente não pode esquecer de fazer o quê? Muito bem, de colocar o sinalzinho de certo. Nossa última tarefinha de casa foi na página 83. Ele pede para que vocês, pediu para que a gente separasse de 10 em 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou circular aqui, tá certo? Para fazer 10. Aí depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou completar mais 10 aqui. Então, quantos grupos de 10 ele fez? 1, 2. Aqui o número 2, tá certo? Quantos peixinhos? 2. Quantos peixinhos sobraram? 1, 2. Muito bem. Se eu tenho dois grupos, de cada grupo tem 10, 10 mais 10 dá quanto? 20. 20 mais 2, 22. Aqui as respostas. Façam a correção bem direitinho, tá certo? Muito bem. Agora, nós vamos usar na aula de hoje o livro e o caderno de apoio. O livro, nós vamos lá para a página 8, só para a gente revisar um pouquinho o que é centena. Vamos lá para a página 8? A gente vai revisar bem rapidinho o que é centena. A gente já viu que dezena são 10 unidades e centena são quantas unidades? Muito bem, 100 unidades. Então, uma centena ela é igual a 100 unidades, tá certo? Aí a gente vai agora pegar de apoio para que a gente possa treinar. Vamos lá? Página 84 do caderno de apoio. Vamos? No caderninho de apoio, nós temos as centenas, tá certo? Centenas, 100 unidades é igual a uma centena. Eu quero comprar uma centena de laranjas. Quantas laranjas eu vou comprar? 100, muito bem. Então, 100 unidades é igual a uma centena. Complete o quadro com a sequência. Vamos lá, Tirili completou, a gente vai completar junto. Vamos lá, copiando? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Muito bem. Chegamos ao número 100, certo? Lá não chegaram no número 100? A diretora da escola está preparando uma festa para o Dia das Mães.
São 10 mesas disponíveis. Em cada uma delas cabe 10 pessoas. Quantos convites ela poderá distribuir? Vamos ver? Vamos lá, completando as bolinhas. 10, 10, 10, até chegar no final. Vamos lá? Quando você completar todas as bolinhas com 10, a gente vai contar. Então, vamos contar? 10, de 10 em 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, quantas pessoas, lá embaixo, quando ela perguntar, quantas pessoas foram na festa? 100 pessoas, não é isso? Uma centena de pessoas é igual a 100. Muito bem. Aprendendo. 100, 300, 500, 700, 900, 200, 400, 600, 800. Esse quadrinho laranja, tá certo? Esse quadrinho laranja, ele já está aqui destacado. Por que ele está destacado? Porque é para que a gente preste atenção na escrita das palavras, ok? A gente tem que prestar atenção de como ela é escrita. Então, esse quadrinho a laranja é uma das atividadezinhas de casa, treinar a leitura dele, tá certo? Próxima atividade. Nossa próxima atividade é da página 85. Vamos lá? Calcule. Vamos calcular primeiro mentalmente. Calcule. Uma centena tem quantas unidades? Muito bem, uma centena tem 100 unidades, certíssimo. Uma centena tem quantas dezenas? 10 dezenas, muito bem. E uma dezena tem quantas unidades? 10. 10 unidades tem quantas dezenas? Uma. E 100 unidades tem quantas dezenas? Muito bem, 10. E 10 unidades tem quantas? 100 unidades? Muito bem. Olha aqui as respostinhas. É só fazer e colocar o sinal de certo. Muito bem. Esses dois aqui, tia Lili vai explicar, tá certo? E vai deixar para que vocês façam, a gente faz depois a correção. Do mesmo jeito que a gente fez os outros, ok? Então, complete. 125. Quantas centenas tem em 125? Uma. Muito bem. Aí vai colocar, tá certo? Deixa a tia Lili achar aqui o preto. Fica melhor para vocês verem. Vai colocar o número 1 aqui. Quantas dezenas? 2. E quantas unidades? 5. Certo? 189. Uma centena, 8 dezenas e 9 unidades. Tá certo? Complete o quadro bem bonito. Embaixo vocês vão fazer o contrário, tá certo? Vamos descobrir o resultado dessas operações. Uma centena é quanto? 100. Mais 3 dezenas, 30. Mais 6 unidades, 6. Então, ficou 136. Você vai fazer assim por diante. Uma centena mais 4 dezenas mais uma unidade é quanto? 141. Muito bem. Uma centena mais 7 dezenas mais 3 unidades, 173. Tá certo? Façam os outros, prestando bem muita atenção. Nós agora vamos para a página 86. Podemos ir para a página 86. Vamos lá? Vamos decompor os números do quadro, depois componha abaixo. Então, em cima você vai decompor, você vai colocar o que cada um é. O que é centena, o que é dezena e o que é unidade. 125, quantas centenas ele tem? 2, muito bem. E quantas dezenas? 2. E quantas unidades? 5, muito bem. 387, tem quantas centenas? 3. E quantas dezenas? 8. E quantas unidades? 7, muito bem. 41, tem alguma centena em 41? Muito bem, não tem não, só tem dezena, não é? Quantas dezenas tem 41? 4, muito bem. E quantas unidades eu tenho em 41?
Uma, certíssimo. O número 934. Quantas centenas? 9. E quantas dezenas? 3. E quantas unidades? 4. Mas vocês estão muito bem. 108. Quantas centenas? Uma. Muito bem. E quantas dezenas? Acertaram. Não tem nenhuma dezena. E quantas unidades? 8. Muito bem. O número 596. Quantas dezenas? 5. Muito bem. E quantas dezenas? 9. E quantas unidades? Muito bem. Aí as respostas para fazer a correção. Muito bem, nós fizemos juntos, então é só fazer autocorreção. Certíssimo. Embaixo. Faça como o exemplo. Então, vejam só como é que está o exemplo. 5 dezenas, 7 dezenas e 4 unidades. Então, você vai fazer 500 mais 70 mais 4, que é igual a 574. 7 centenas, uma dezena e 6 unidades. Como é que vai ficar? 700 mais 10 mais 6, que fica quanto? 716. Muito bem. 9 centenas, 2 dezenas e 9 unidades. Como é que fica? 900 mais 20 mais 9, que fica como? 929. Muito bem. Embaixo, uma centena, 3 dezenas e uma unidade. Como é que fica? 300 mais 80 mais 3, 383. 2 centenas, 4 dezenas e 4 unidades. 200 mais 40 mais 4. Como é que fica? 244. Vocês estão, ó, nota 10. 6 centenas, 7 dezenas e 2 unidades. 672. 8 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. 800 mais 30 mais 4. Fica como? 834. Muito bem. Olha aí, que a gente fez agora oral. E depois é só corrigir com a canetinha verde. Muito bem. Aqui é a nossa tarefinha no caderno, tá certo? No caderno, o Tiriri quer que vocês coloquem o cabeçalho bem bonitinho, tá certo? Feito a gente faz a sala de aula e copia essa tarefinha lá. Na próxima aula, a gente faz a correção dessa tarefa, tá certo? Então, decomponham os números como no modelo. Igual a gente fez agora ali. Como é que vai ficar? Vai ter o número completo aí. 189. Você vai fazer 100 mais 80 mais 9. Uma centena mais 8 dezenas mais 9 unidades. Embaixo, 154. 100 mais 50 mais 4. Que fica também, como é que vai ficar? Uma centena, 5 dezenas e 4 unidades. Muito bem. Embaixo, represente os numerais no quadro, tá certo? Nesse quadro bonitinho que a gente tem aí. Tirili, eu não consigo fazer o quadro. Aí você vai pedir ajuda para papai ou para mamãe ou para alguém que esteja com você fazendo a tarefinha para fazer esse quadrozinho, tá certo? O quadro você vai fazer feita a tarefinha que a gente fez anterior. Você vai colocar onde é centenas, onde é dezenas e onde é unidade. 260. Quantas centenas eu tenho em 260? 2. Quantas dezenas? 6. E quantas unidades? Nenhuma. 123. Quantas centenas? Uma. Muito bem. Quantas dezenas? 2. E quantas unidades? 3. Muito bem? Nossa última tarefinha. Componha os numerais como no modelo. 4 centenas mais 5 dezenas mais 3 unidades. Como é que você vai fazer? 400 mais 50 mais 3. 453. Embaixo, 2 centenas, 9 dezenas e 9 unidades. Quanto é que é 2 centenas? 200. 200 mais, quanto é 9 dezenas? 90. 200 mais 90 mais 9 unidades. Quanto é que vai dar? 299. Muito bem, vocês estão de parabéns. E chegou a hora da nossa agenda. Agenda e toda a tarefinha, o Tiriri diz a mesma coisa. Capriche na letra, organização, apenas letra cursiva, nada de letra bastão, tá certo? Na nossa agenda, nem no nosso livro, nem no nosso caderno, tá bom? Nada dessas agendas, nada dessas letrinhas, tá certo?
Tia Lili, posso usar caneta colorida? Pode, tá certo? Não pode usar hidrocor, nada de hidrocor, nem na agenda, nem no caderno, nem no livro, ok? Então, agenda de 12/5/2020, correção do caderno de apoio da página 81, 82 e 83, centenas, caderno de apoio, página 84, 85 e 86, e para casa, o caderno de matemática. Próxima aula de matemática, tia Lili faz a correção do caderno, tá certo? E dessas outras atividades que a gente fez no caderno de apoio, ok? Você é um lindo presente de Deus para mim e para sua família, tá certo? Não esqueçam disso, tá bom? Um beijo aonde? No coração bem forte. Até a nossa próxima aula. Um cheiro!